Se você não lê pelo menos 3.000 páginas no ano, você está deixando muito dinheiro para o seu concorrente. Isso é fato, sabe por quê? Porque a leitura, ela é um fundamento base para qualquer pessoa que queira liderar ou para qualquer pessoa que queira ter uma empresa, ser um empresário bem-sucedido. Não adianta você ter todo o know-how do mundo, não adianta você ter toda a qualificação do mundo, faculdade, MBA, 3 pós-graduações, se você não consegue estruturar bem um pensamento, se você não consegue falar em público, se você não consegue ter intuição para pensar fora da caixa, se você não consegue sequer ler um livro que tenha 150 páginas. Enquanto você não lê esse livro, o teu concorrente, aquele que é o maior calcanhar de Aquiles seu, e todos nós temos esse concorrente, aquele que realmente de fato é a pedra no sapato, ele sim lê e estrutura tua mente de uma forma muito melhor. Não é só pelo conteúdo da leitura que você ganha. Você ganha ficando longe disso daqui, longe da telinha do celular, que é tão prejudicial para nós como qualquer outra droga que seja. O celular não difere em nada de uma ação de uma droga sintética ou de qualquer outra droga. O celular, ele é uma bomba de hormônio. A rede social, ela é uma bomba de hormônio, de dopamina, que você se vicia em ver aquilo lá a todo momento. Não à toa a gente tem profissionais tão desatentos, tão desconexos com a realidade quanto hoje, porque o celular tá ali, as redes sociais estão ali fazendo a sua função de deixar esse profissional o mais colado possível nas notificações e nas redes sociais. A leitura, além de tudo isso, ela ainda tem o benefício de te descolar desse mundo, que é um mundo de provas, que é um mundo de sofrimento, e colocar você, engajar você em outra trajetória. Num mundo totalmente particular, nem que seja por meia hora, você é descolado desse mundo e colocado no mundo que é, sim, muitas vezes utópico, mas que é importante de ser vivido. O autor de vários livros, ou os autores mais renomados que tem no mundo, eles pegaram todo o conhecimento investido de uma vida inteira e colocaram aqui, dentro de um bloco de informações que está disponível para você por menos de R$100 na maioria das vezes. Toda uma vida de estudos, de experiência e de aprendizado está disponível para você num bloquinho de conteúdo por menos de R$100. Quanto que vale isso? Quanto que vale a experiência dos caras que têm mais gabarito nesse mundo, caras como Stephen Hawking, caras como Yuval Harari? Quantas horas investidos para que esse projeto literalmente saísse do papel e fosse para uma livraria? E você aí julgando que não há necessidade de leitura, não há necessidade de ter esse hábito, você já é suficiente por você mesmo, não é? E aí eu quero te propor um pensamento aqui, que a gente vá para um pensamento. Pense que existam 2 empresários, o empresário A e o empresário B, e eu não quero aqui traçar nenhum paralelo entre você e o seu concorrente mais árduo, tá certo? Mas pense que existem 2 empresários. Um é imerso naquela rotina do dia, fica pilhado a todo momento que existe uma situação adversa, ou seja, quase todo momento, porque o empresário pega situações adversas de meia em meia hora, mas
você vê esse empresário que ele não tem tempo para nada e que ele se exige muito de si mesmo e não tem tempo para leitura, também não tem tempo para nada, ele acha a leitura um desperdício de tempo, afinal de contas ele podia estar dedicando esse tempo à sua empresa. E aí você pega o empresário B, que todo dia de manhã acorda já lendo as notícias do dia, já se informando do que está acontecendo no mundo, na região, no país. Depois, na hora do almoço, ele para depois do almoço para ler 10, 15 páginas de um autor que ele considera importante para o dia a dia dele, para a empresa dele, para enriquecer mais, gabaritá-lo mais para reuniões que possam vir, para decisões que ele possa vir tomar, para ele pensar cada vez mais fora daquela casinha quadrada que todo empresário pensa. E depois, à noite, antes de dormir, ele ainda pega um livro de ficção e lê mais 10, 15 páginas, pretendendo relaxar e assim ter uma boa noite de sono para acordar revigorado no outro dia. Quem você acha que se enriqueceu mais? Aquele empresário que ficou se forçando a usar a tua cabeça sem refresco nenhum? Ou aquele empresário que teve seus momentos do dia de refresco, que consegue com uma inteligência emocional manejar tudo isso? Inteligência emocional essa que muitas das vezes veio da própria leitura. Leitura ainda não é importante para você? Leitura ainda não é algo a ser levado a sério? Tem gente que fala pra mim, Gabriel, poxa, eu não consigo ler, cara, porque eu começo a ler, eu tenho sono, eu começo a ler, meu pensamento já vai pra outro lugar. Isso, leitura é questão de hábito. Você precisa ter o hábito da leitura. Você precisa ali ter passado pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas, lendo todos os dias 10, 15 páginas, não mais do que isso, para não te cansar agora nesse começo, de um livro que você goste e que você tenha apreço por ler aquele livro. E que você se force a ler cada vez melhor e cada vez mais. Então, se você tem sono, não leia num local que propicie você a ficar com mais sono. Se você tem o pensamento disperso quando você começa a ler, tenha em mente que você, toda vez que seu pensamento se dispersar, você vai ler aquele parágrafo novamente. São 3.000 páginas por ano que eu te dou como 99% de certeza. Vão mudar, essas páginas vão mudar a tua visão de mundo, a tua vida, a tua liderança e o teu empreendedorismo. 3.000 páginas por ano, a grosso modo, parece um desafio intransponível, mas 3.000 páginas por ano são pouco menos de 10 páginas por dia. Uma pessoa que tem o hábito de ler faz 20, 30 páginas por dia, com certeza. Então, 10 páginas por dia é o que você precisa para mudar a sua vida. E isso é fato. Então, eu separei aqui alguns livros e alguns títulos que dão mais ou menos 3.000 páginas. Então, é isso que você vai ter lido em um ano se você ler de 8, 10 a 12 páginas por dia, tá certo? Então vamos lá para o primeiro título que eu separei aqui, O Ego é Seu Inimigo. Então, esse título já é autoexplicativo, o ego é seu inimigo. Você não faz nada se você não tiver o ego sob controle. E nos dias que a gente está vivendo, com as gerações vindouras que estão vindo, muito egocêntricas, muito olhando só para o próprio umbigo, não entendem que o ego de fato é um inimigo que precisa ser controlado e colocado na jaula. O ego é o monstro que mata milhares de empresários por ano.
milhares de empresários, de líderes, de gerentes sucumbem ao ego, ao bonito da sua posição. Eu sou o gerente da empresa, eu sou o dono da empresa, eu lidero tantas pessoas. Isso mata, esse pensamento mata e destrói excelentes profissionais todos os anos. Segundo livro, para te dar uma visão muito melhor de mundo. Todo mundo fala dele, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Todo mundo fala dele não à toa, porque ele apresenta exatamente o que nós vivemos com os nossos governantes nos dias de hoje. Todo livro é uma metáfora para o que a gente vive no mundo, com os nossos políticos, com as pessoas que governam o nosso país, o nosso mundo, sendo totalmente omissas às suas próprias populações, não olhando para os anseios das suas populações, mas sim olhando para si próprio e para aquela pequena redoma que compõe o núcleo duro ali do governo. E isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo. Então esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, vai te dar um panorama muito equiparado do que acontece no nosso mundo hoje, nesse momento. Esses dois livros que eu passei para vocês agora são uma leitura muito fácil de se fazer. Se você está começando agora a querer ler um pouco mais, emergir nesse mundo da leitura, você pode começar com esses dois facilmente, tá certo? Agora, um livro um pouco mais difícil, mas que é igualmente importante para líderes. O livro é chamado Líderes se Servem por Último, de Simon Sinek. Esse livro mostra como você, como líder, deve se servir por último. E a primeira coisa que a gente pensa, né? Eu sou um líder, então eu vou me servir primeiro. E os meus liderados, as pessoas que estão abaixo de mim, que fiquem com os restos do que eu comi. E não é muito bem assim. Se você quer ser um líder admirado, um líder que inspira as pessoas a fazerem por ele e a fazerem cada dia melhor, você tem que ter a consciência que você tem que se servir por último e não se servir na frente de todo mundo. Olha só, já o próprio título do livro já faz a gente parar para pensar uma imensidão, não é? Agora um livro que é bem mais difícil, e agora a partir daqui os livros vão ser mais difíceis, Antifrágil, de Nassim Taleb. Nassim Taleb, ele cunhou esse termo antifrágil para justamente ser o oposto de frágil. Frágil é um objeto frágil, é um objeto que não pode haver caos na vida daquele objeto, que ele, por exemplo, uma xícara de porcelana que cai no chão, ela se quebra e ela não volta a ser mais uma xícara, porque a partir de quebrado, ela não consegue voltar a ter o estado natural. O antifrágil é o que se beneficia com o caos. O que, quanto mais caótico for, melhor para aquele objeto, para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, quanto mais caos existir na vida daquela pessoa, daquela empresa, mais ela consegue manejar o seu interior e mais ela se beneficia daquele caos interno. Isso é o termo antifrágil, é a isso que Nassim Taleb quis dizer quando escreveu o livro. Não recomendo que você comece por ele, por quê? Porque é um livro bastante denso, bem difícil e ele talvez seja o mais denso dessa lista aqui, então deixa ele por último, mas é muito importante que você o leia. Agora outro livro que eu já recomendei aqui, A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, é um livro fácil de ler. Dentre esses últimos aqui, esse é o mais fácil de ler e o que você vai conseguir levar logo de início
para dentro da sua liderança, para dentro da sua empresa. É um livro imprescindível para você que está começando uma empresa agora e que você, ou está começando sua carreira agora, está começando sua liderança agora. Napoleon Hill, ele coloca aqui nesse livro as 16 leis que regem as pessoas que têm o maior número de triunfos, as pessoas que de fato são bem-sucedidas. O que elas levam da vida? Será que elas levam o ego? Será que elas levam o poder que foi atribuído a elas? Ou elas levam outras coisas? Então, as 16 leis do triunfo, leitura imprescindível. Outro livro que é bem difícil de ler também, é bem denso, O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Esse renomado psicólogo, psicanalista, Carl Jung, ele fala sobre a trajetória do homem e da simbologia que o homem atribui a tudo e a todos. Então esse livro está aqui mais para você conseguir conhecer o homem e o que ele atribui à simbologia. E por que é importante? Para mim, que sou um gestor de empresa, é importante porque com ele você começa a entender a abstração da mente humana. O quão a mente humana consegue evadir as suas divisas e assim atribuindo a tudo e todos símbolos ou simbologia. Se você pensa que você é um líder, um administrador de empresas e por isso você não precisa se importar em como a mente humana funciona, você está muito enganado, porque o que a gente mais faz no nosso dia a dia é lidar com a mente humana, é lidar com as outras pessoas que fazem parte da nossa empresa. Então, você entender como a mente funciona, como a mente humana funciona, é imprescindível para o seu negócio. E ainda nessa toada, eu separei aqui O Animal Social, de Elliot Aronson, que também é um livro bem difícil, é um livro bem denso, mas é um livro imprescindível para a gente entender sobre o homem e os seus conjuntos, os seus clãs, as suas famílias e como elas se relacionam entre si. Como que um conjunto de 50, 100 seres humanos ali conseguem sobreviver tão bem apenas usando o intelecto e a linguagem. Tá certo? E o último livro é um livro puramente econômico para a gente entender sobre o que está por vir no mundo. A Ordem Mundial em Transformação, de Ray Dalio. Esse livro aqui é extremamente importante e também você, assim como o Antifrágil, você deve deixar por último, porque ele é bastante denso. Ele, por ser um livro de economia, ele não fala estritamente sobre números, mas ele dá um panorama geral de como, na visão do Ray Dalio, o mundo está se transformando e passando de um nível para outro até 2050, dentro de 20, 25 anos aí. Esse livro é muito importante para a gente entender o que está por vir. Então olha só, aqui com esse material de leitura que eu tenho aqui, eu tentei abranger todas as áreas, 360 graus das áreas que importam para um administrador de empresa. Entender o mundo, entender de pessoas, entender sobre si próprio. Isso que é o mais importante para um administrador de empresa. Então, 3.000 páginas é o que separam você da pessoa mais instruída que possa haver no seu ramo. Se você ler 3.000 páginas, assim como eu estou pedindo aqui, por ano, você prepare-se para ser um administrador muito melhor e muito diferente do que você é hoje. Isso é fato, é um fato dado. Isso vai acontecer com você. Agora, se você vai fazer isso ou não, isso é uma coisa que cabe a você. Está dado aqui o ponto de partida, o início para você construir um novo administrador de empresas, um novo empresário, um novo líder aí dentro de você.
E se esse vídeo foi de alguma valia para você, eu peço por favor, se inscreva aqui no canal, comente alguma coisa, alguma dúvida que você tenha ou algo a agregar aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, por favor, deixa o like aí e engaje esse vídeo para que ele vá para mais pessoas. Você engajando o vídeo, você está tendo um ato de compaixão com outras pessoas, tá certo? Então muito obrigado, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e gostado das minhas dicas e espero de coração que isso de alguma forma mude a sua rotina, o seu dia a dia para melhor, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.